Olha, a gente esquece às vezes, né, e eu sempre falo isso, que as nossas crianças e adolescentes foram a mais afetada em tudo isso. Isso foi algo, assim, inusitável, quanto que a gente pensaria que ia viver tudo que a gente viveu nesses últimos 3, 4 anos, né. A gente viu muita diferença em frequência escolar, né, de alguma forma aquilo virou algo normal ficar em casa, né. Então, eu acho que isso afetou muito a rotina de estudo do adolescente e com isso também se perdeu um pouco de aprendizado. E Sim, aí, sim. como a minha psicóloga fala, lógico que a grama do vizinho é mais verde, ela é de plástico. Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida aqui pela rádio New Life Web, também pelo nosso canal no YouTube New Life Web Rádio. Agradecendo sempre a você o carinho e também a sua audiência. Desde já, curta esse vídeo, você que está no nosso YouTube, também no nosso Facebook. Compartilhe também, porque teremos uma palavra de vida e informações que com certeza vão acrescentar sempre na sua caminhada. Ao meu lado está ela, sempre aqui com a gente. Tudo bem, Tati Misael? Tudo bem, Klaus. E você, como você está? Tudo bem, tudo jóia. Bênção pura sem mistura, Bênção Tati? pura, sem mistura. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por isso nós estamos gratos, né? Porque o Uhum. Senhor, Ele é bom. É verdade, bom todo tempo, não é verdade? Sim, todo Bem, tempo. e quando você já sabe, né? Estamos nessa tela e diga-se de passagem, quando a gente está nessa tela, a gente tem estado aqui muitas vezes recebendo convidados especiais, não é isso, Tati? Sim, Klaus, sempre com uma palavra de vida, né? Uhum. Para os nossos corações. E hoje, com certeza, não vai ser diferente, Klaus, porque a nossa convidada, ela veio para trazer palavra de vida para as famílias. Olha só que bacana. Então, eu quero passar para você a honra de chamá-la, né, e apresentar aqui a quem nos acompanha, a nossa audiência. Então, nós hoje vamos estar conversando com ela, que é psicóloga, e ela que vai contar para a gente, porque, olha, Uhum. o currículo é bem grande. Deixa eu trazer ela em tela aqui, então. Então, com a gente está a Rafaela Almeida, que é psicóloga, e conta para a gente, Rafaela, o seu currículo. Quem é você? Mãe, esposa? Então, meu nome é Rafaela Almeida, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, sou mãe de 3 filhos, 3 adolescentes, 18, 15 e 13 anos. Sou casada, graças a Deus. Sou formada em psicologia, com especialização em justiça criminal e mestrado e doutorado em assistência social clínica. Tenho especializações em famílias, traumas familiares, tratamentos clínicos para crianças, adolescentes e adultos, e também especialização no uso de álcool, drogas, prevenção de tratamentos psicológicos, né? E tratamentos acadêmicos e emocionais. Trabalho hoje na Barnstable High School como psicóloga social e assistente social acadêmica. Trabalho lá em tempo integral e tenho a minha clínica, onde eu atendo os meus pacientes em tempo parcial, né? E também, depois disso, né, na outra parte do meu dia, eu também dou vários cursos gratuitos para a nossa comunidade, né? Sendo eles que prevenção do uso de álcool e drogas, como conversar com seus filhos através disso, como entender isso. Também doenças psicológicas, grupos de apoio, prevenção do estresse, muitos outros que eu ministro para a comunidade entre setembro a maio todo ano. Que currículo, né? É verdade, E com com certeza. certeza a gente hoje vai explorar um pouquinho desse conhecimento para ajudar as famílias que estão acompanhando Palavra de Vida. E nós somos muito gratos, Rafaela, de ter você aqui para poder
né, estender já uma ajuda que você já presta, mas que, de repente, nossos ouvintes, quem está acompanhando o nosso programa, não conhecem e vão ter a oportunidade de conhecer, e aqueles que conhecem também vão tirar algumas dúvidas, né? Com certeza. E Rafaela, dessas áreas que você né, pôde destacar, né, qual que você pode elencar como a principal que a gente poderia começar tratando hoje? Haja vista que a gente tem tido, né, tem observado um problema muito grande, né, do envolvimento de adolescentes, né, e jovens, né, com a questão, né, do álcool. Mas eu gostaria que você elencasse um que tem chamado bastante atenção e que você tem tratado mais a fundo dentro da comunidade brasileira aqui em Cape Cod. Acredito ou não, o uso de álcool e drogas, em partes, faz parte do desenvolvimento humano da gente pensar nessas coisas, né? Infelizmente, hoje, o que eu vejo mais atacando os nossos jovens é, é as doenças psicológicas, né? Diferente do que as Uhum. pessoas pensam, né? Em relação ao abuso do uso de álcool, drogas, a gente tem muito hoje o vaping, né? Que é o cigarro eletrônico, até mais que o álcool, né? E o uso da maconha. Porém, quando eu vejo o jovem, tanto comigo na escola ou fora da escola, o que mais leva isso a acontecer, entre outras coisas, são os problemas psicológicos, são os traumas familiares, são as coisas que vêm antes disso. A gente tem que lembrar que o abuso do uso de álcool e drogas é uma consequência de outras coisas, né? Uhum. Então, muitas das vezes, eu estou tentando fugir de outras coisas e eu uso aquilo como um jeito de fuga, né, para minimizar Uhum. a dor. Uhum. Perfeito. A gente acabou de passar por uma pandemia, né? E a família, ela foi muito atingida. Muitas famílias destruídas até, porque o convívio entre as pessoas foi difícil, porque cada um tinha seus afazeres e não tinha esse contato. E quando foi ter a família, foi ter o contato, muitas delas acabaram chegando ao fim. E como ficou, dentro do que você tem observado, a cabeça da criança, dos adolescentes nisso tudo? Olha, a gente esquece às vezes, né? E eu sempre falo isso, que as nossas crianças e adolescentes foram a mais afetada em tudo isso. Isso foi algo assim inusitável, quanto que a gente pensaria que ia viver, tudo que a gente viveu nesses últimos 3, 4 anos, né? E através do desenvolvimento humano, é exatamente onde que eles estão se desenvolvendo. O adolescente e a criança necessita dessa convivência social e, de repente, de um dia para o outro, isso foi tirado dele. E não foi tirado minimamente, foi tirado total, né? Qualquer tipo de socialização foi proibida. Então, isso afetou muito o desenvolvimento dos alunos, afetou muito o desenvolvimento das nossas crianças em geral. Eles perderam anos preciosos para que eles possam estar trabalhando no engajamento social, de como se comportar socialmente, de como fazer amigos. Então, através disso, trouxe um enorme estresse, eu vejo, tanto na Uhum. família quanto no adolescente em si. Às vezes, a gente foca muito em tudo que a gente passou nessa época de pandemia, mas é importante também a gente exaltar a resiliência que a gente teve, de como, né, não só de como ser humano, mas principalmente as crianças e os adolescentes, né, de quando, nesse momento tão fundamental do desenvolvimento deles, eles terem tirado isso, né, Uhum. e quando voltaram, conseguiram, de uma forma muito fantástica, para a gente ver como que o ser humano é resiliente, a voltar a uma rotina. Eu concordo que muitas famílias, por causa desse estresse, teve vários conflitos, mas também a gente teve muitas famílias unidas por causa disso, né? Muitas famílias restauradas. Então é bom a gente colocar esses dois contextos, né? Mas foi algo assim inusitável. Eu acho que as crianças e os adolescentes foram os mais afetados nisso, sim.
Uhum. Colocando, né, essa questão dos dois contextos, né, de pegar, como você falou, a volta à rotina dos adolescentes, por exemplo, num ambiente escolar, ela teve muita diferença, né, do antes da pandemia e o pós e toda essa situação. E como é que você observa essa diferença? Primeira pergunta. E segunda pergunta, e como tratar isso, na questão, assim, dos pais tratarem, de conversarem com os filhos, e a questão do ambiente em sala de aula, por exemplo, né, do professor orientar? Sim, então, teve sim muita diferença. Primeiro a gente teve que aprender a viver nesse mundo virtual, né, que os alunos quase não existiam, né, na idade deles. Nós estamos falando de idade desde a primeira série, do jardim até o segundo grau. De repente, todo mundo teve que se virar nisso. Então, muitos alunos perderam essa rotina de estudo, né? Muitas coisas foram modificadas por causa desse novo sistema durante a pandemia, né? Muitos alunos perderam também a rotina de ir para a escola. Eu acho que uma das coisas que a gente mais viu, e a gente fala na escola, que o ano passado, quando a gente estava ainda, começamos o ano, né, a metade, a gente ia alguns dias à aula e alguns dias ficava em casa. Esse ano foi muito pior em relação ao estresse. Né? A gente viu muita diferença em frequência escolar, né? De alguma forma, aquilo virou algo normal ficar em casa, né? Então, eu acho que isso afetou muito a rotina de estudo do adolescente, e com isso também se perdeu um pouco de aprendizado. Então, tivemos que quase voltar, né? Muitos alunos perderam aquele tempo de aprendizado por não se dedicaram como devia ter dedicado. Em relação aos pais e à família, eu acho muito importante os pais realmente incentivar essa rotina de escola, não só de frequência escolar, mas de estudo como antes. De chegar em casa, de estar orientando, de estar em comunicação com a escola, de estar em comunicação com seu filho ou filha para saber o que está acontecendo, porque tudo isso foi desconectado. Então, às vezes, a gente voltou à rotina, mas nós não voltamos aos nossos hábitos rotineiros, e isso faz muita diferença na hora de um desenvolvimento acadêmico, porque além da gente ter perdido alguns pontos cruciais do aprendizado, a gente também perdeu essa rotina. E esse ano foi um ano muito difícil, academicamente falando. Talvez mais do que a pandemia. Uau, tá. Agora, eu lembro que quando a gente fez o curso com você, e eu recomendo que todos façam, que é muito importante, tem muitas informações que a gente não tem noção e que a Rafaela passa para a gente nesses cursos. Uma das coisas que eu não imaginava era o tempo de formação do cérebro das crianças, porque a gente achava assim, criança com 15 anos já não é criança, né? Já está numa idade que já entende as coisas, que já pode ter responsabilidade. Aí a gente chega lá para, né, ter a palestra com a Rafaela, e a Rafaela fala que não é bem isso. E como funciona essa situação, Rafaela? O cérebro humano ele fica pronto entre os 24 a 26 anos. Cada um tem o seu caminho ali, né? Então, se a gente pensa na adolescência, está praticamente pela metade. E quando a gente fala de formação do cérebro humano, nós estamos falando de tamanho mesmo, nós estamos falando de células cerebrais. Está realmente montando. Se você corta a cabeça de um adolescente e olha o cérebro e a cabeça de um adulto, você vai ver que é mais ou menos 2 a 3 centímetros menor aquele cérebro. E exatamente o que está se desenvolvendo na adolescência é a parte pré-frontal do cérebro, né, que é bem em cima da nossa testa. E essa parte é a parte que a gente desenvolve a nossa habilidade social, nosso ato e consequência, né, nosso comportamento social, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que não me convém, né? Como todo esse lidar, o emocional, como eu trato a outra pessoa, como eu tenho um relacionamento amoroso, como eu tenho uma amizade saudável. Tudo isso está nessa parte do sistema cerebral pré-frontal. Então, é por isso que eu gosto de falar que nós, como seres humanos, né, além de Deus ter colocado a gente perfeitamente do jeito que tem que ser, cada parte do cérebro é desenvolvida
com a parte da idade daquela pessoa, daquele ser humano. Então, né, se a gente vê as criancinhas, quando elas nascem, os bebês, o que a gente mais está desenvolvendo no cérebro é a parte de coordenação motora. Então, por isso que os nenéns engatiam, eles andam, aí quando eles são criancinhas, eles correm, eles gostam de pular, eles não param de se mexer, né? E aí a parte acadêmica, os 6, 7, 8, até mais ou menos os 18 anos ali, é a parte mais forte acadêmica, por isso que os alunos vão na escola, por isso que as crianças aprendem, repetem tudo que a gente fala, tem uma memória infalível, né? Então, na parte da adolescência, quando eu te falei antes sobre a importância disso, é porque exatamente o cérebro está desenvolvendo, mas a exposição, essa vida social foi cortada. Né? Então, isso prejudica esse desenvolvimento cerebral de como me comportar corretamente, como entender isso corretamente. E, infelizmente, os estudiosos trabalham muito sobre isso. A gente ainda não sabe qual que vai ser esse efeito. Foram 2 anos, mas a gente ainda não sabe dessa geração se isso vai ter algo muito sério, porque nunca isso aconteceu antes. É tudo né? novo. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, quando a gente fala de adolescente, por isso que eles são intensos, por isso que eles tentam coisas que a gente jamais imaginava que queria tentar, fazem coisas radicais, né? Tem comportamentos que a gente fala que é um absurdo às vezes, são muito intensos, morrem por tudo, né? Não querem ir nas coisas, amam demais, sofrem demais, né? Porque o cérebro está tentando estabilizar ali. Onde que é o meu equilíbrio? O que vale a pena? O que eu posso fazer? Se eu faço isso, vale a pena? Qual é a consequência disso? Daí, se a gente liga isso tudo à responsabilidade dos pais, a gente vê como que isso é importante. A criança ter essa rotina, saber das regras, saber o que é certo ou errado, ter consequências disso, né? Eu gosto muito de falar com os pais que eu dou curso, ou às vezes até em tratamento, que o nosso papel de pai é lapidar. E essa palavra é muito importante. Não é cortar, radicalizar, é lapidar esse comportamento. É ensinar para os nossos filhos atos e consequências, através de exemplos, de conversa, através de meio educacional, através de tratamento psicológico, para que eles possam desenvolver o melhor possível, do mesmo jeito que a gente fazia quando eles eram pequenininhos. Né? Se você coloca um bebê, coloca um chiqueirinho, ele não engatinha. Ele precisa de espaço, ele precisa de correr, ele precisa de brincar, não é? E a mesma coisa o adolescente. A gente precisa daquele balanço. Tentar um pouquinho, apertar um pouquinho, andar um pouquinho, apertar um pouquinho, né? Então, é muito interessante isso, é um fascínio que eu tenho com o cérebro humano e comportamento humano, mas é muito importante essa pergunta, porque a gente não para de desenvolver até os 26 anos, né? Então, ali a gente pensa, até ali a gente, no mínimo, até ali, todo mundo precisa dos seus pais ou de um responsável para ajudá-los nesse desenvolvimento. Ok, estamos conversando, você que está chegando agora aqui no nosso New Life Web, nosso canal no YouTube, também na rádio New Life Web, com a Rafaela Almeida, ela é psicóloga, assistente social, né? Ela já se apresentou logo no início do programa, está chegando aqui agora, né? Depois você volta lá no início e acompanha tudo, porque com certeza temos informações importantes que vão acrescentar na sua caminhada, na sua vida. Tati. Eu fiz essa pergunta porque eu estava conversando com uma amiga e ela estava, né, assim, meio que questionando, né? E ela me fez, ela falou que eu falasse a respeito disso com você, porque às vezes ela tem dúvida se isso é esse desenvolvimento do filho que ela tem, se está em desenvolvimento ou se ele tem algum transtorno. E como descobrir isso? Como ela pode ajudar o filho? Porque às vezes ela acha que pode ser um transtorno de comportamento e não essa fase da qual a gente acabou de falar, que é o desenvolvimento até os 26 anos. Me explica um pouquinho o que ela acha que é transtorno, esse comportamento intenso? Sim, sim. Ok. Às Esse vezes o transtorno... Pode falar. Pode falar. Porque ela quer conhecer melhor, para saber lidar com essa situação que ela passa na casa dela. Então, às vezes, ela ela acha assim, tem a ver realmente com o desenvolvimento, faz parte, mas em alguns momentos ela já tem dúvida. Sim. Do emocional, da forma de reagir,
da forma de lidar com a família. Sim. Então, sim, a intensidade faz parte desse desenvolvimento cerebral. Tenho que lembrar também, na minha adolescência, é aonde que eu começo a ter responsabilidades, entender eu como ser humano, eu como uma pessoa longe dos meus pais, né? Novamente, quando Deus começa a colocar, e eu gosto de falar Deus porque eu acho que é muito perfeito isso, o cérebro vê que aquele adolescente vai começar a entrar na fase adulta, de alguma forma tem que se desconectar daqueles pais. Entender que eu não sou só uma pessoa porque eu vou através dos meus pais, eu sou aquilo. Eu sou uma outra pessoa, eu sou um ser humano totalmente diferente. Então, essa intensidade, essas vezes conflitos familiares, isso é normal em uma parte da adolescência, porque a gente precisa de desenvolver a nossa individualidade, ok? Porque senão eu viro um adulto dependente dos pais, né? Porque eu gosto de falar assim, quando você mora na casa dos seus pais, você é o mais bonito, você é o mais cuidado, você é o mais lindo, você tem casa, comida, roupa lavada, a maioria de nós, né? Quem que não gostaria de morar ali para sempre, né? Então, eu tenho que entender, existe esse conflito com os pais, é normal. Quando que isso vira um transtorno? Quando isso começa a afetar a minha vida, então a vida do adolescente, de forma geral. Então, vou dar um exemplo. Se é um problema por essa agressividade, não vai ser um problema só em casa, vai ser um problema em todas as áreas. Então, aquele adolescente não vai ter amigos, vai ter problemas na escola, né? Vai ter problemas em lugares que ele frequenta, né? Então, aquilo vai ser um problema geral, seja o que for que está acontecendo. Se é um problema geral e está afetando aquela pessoa, aí sim pode ser um transtorno. A gente tem que lembrar que os transtornos, eles acontecem no nosso cérebro, mas são doenças. Então, como doenças, elas são tratáveis, mas também como doenças, elas não vão e vêm em momentos eficazes, por exemplo, né? Elas é como é realmente uma doença. Então, se eu tenho pneumonia, eu não tenho pneumonia só quarta e quinta. Eu tenho pneumonia todos os dias. E as doenças psicológicas também são assim. Elas manifestam um pouco diferente do que as nossas doenças físicas, porém elas são doenças. Então, se eu não trato, se eu não observo e se eu não faço a prevenção, elas também são coisas sérias, como as doenças físicas que temos. Se eu tenho uma pneumonia novamente, eu não trato, não tomo remédio, eu vou ter uma consequência séria daquilo comigo, eventualmente, né? E assim também são as doenças psicológicas. Se ela tiver qualquer dúvida em relação a isso, o que eu recomendo é ela sim levar para um psicólogo, né? Eu gosto de falar que o meu tema, eu sempre falo dos meus posts, terapia muda vidas, terapia é vida. Nunca existe demais você em terapia. Você não precisa de entrar em terapia porque você tem que se tratar. Você entra em terapia para se conhecer, né? E ali você vai entender algo. Então, é melhor a gente sempre colocar o psicólogo junto, se não tem problema, se aquela criança está desenvolvendo perfeitamente, do que talvez de uma forma mais tardia, aonde que algo ali já foi desenvolvido e vai requer muito tratamento intensivo para tentar mudar. Rafael, você falou de um momento difícil, né? Logo assim, né? Pós-pandemia. Uma das coisas que a gente observa, principalmente na questão de jovens e adolescentes, né? Na questão do envolvimento com álcool e com droga. Sou pai, identifiquei que o meu filho, né, tá envolvido numa situação dessa, né? E uma das suas falas você falou assim, né? Seja um pouco rude, né? Vou falar nas minhas palavras, de repente não nas suas, mas depois você conserta, por favor. Seja um pouco rude, mas vamos andar mais uma caminhada, né? Tranca, libera. E aí, descobri toda essa situação com meu filho, com minha filha, como eu vou, né, encarar isso, como é que eu vou lidar com isso, qual a orientação que você passa para um pai, para uma mãe que está nos acompanhando agora? Então, em relação ao uso de álcool e drogas, tudo é válido para o tratamento daquele jovem adolescente, porque eu tenho que lembrar que qualquer dia que passe, eu estou afetando aquele desenvolvimento cerebral, né? E isso é a coisa mais preocupante em relação
aos jovens. Já sabemos hoje que o uso de álcool e drogas precoce, né, no começo da adolescência e entre a adolescência, mata células cerebrais. E células cerebrais não tem como a gente repor, né? Então, o que eu recomendo, número 1, é procurar tratamento o mais rápido possível. Infelizmente, na nossa cultura, nós temos um conhecimento diferente, a gente esconde, né? A gente pensa que vai passar, a gente pensa que vai ser uma fase. E isso é um movimento errado. Quanto mais rápido eu achar esse tratamento, mais chance aquela criança e adolescente vai ter de se tratar. Porque eu tenho que lembrar que também como aquele cérebro, ele está em desenvolvimento, ele é um cérebro frágil. Eu gosto de descrever como se ele fosse um cérebro do bebê, né? Então, do mesmo jeito de um bebê, é frágil. Se você deixa cair toda hora, ele vai se machucar muito, né? Então, quanto mais rápido eu achar esse tratamento, mais chance eu vou ter para aquela criança. E o tratamento requer, número 1, é o tratamento psicológico, porque muitas das crianças e adolescentes, elas entram no abuso de álcool e drogas por alguma coisa emocional, então elas colocam para se automedicar, né? Para parar a dor, alguma coisa. E, se necessário, tratamento clínico. Hoje já sabemos que mesmo em adolescência, a gente já reconhece um perigo para que aquela pessoa tenha esse vício, né, do álcool e da droga. E quanto mais rápido eu faço esse tratamento clínico, novamente, mais rápido eu tenho uma recuperação e mais chances eu tenho. Porque o álcool e a droga, quanto mais o cérebro é exposto a isso, mais difícil fica de se tirar. Isso é o vício. Então, é muito o tratamento precoce. E a última coisa que eu falaria é procurar todas as informações possíveis para que você possa prever isso. Entender que na adolescência é uma área perigosa, porque, como eu estou desenvolvendo isso, né, eu vou correr mais riscos do que um cérebro que já está desenvolvido. Eu não vou pensar muito em consequências, né? Então, se eu tenho a prevenção, se eu sei como conversar em casa através disso, se eu sei o que observar, eu tenho mais chances de pegar algo precocemente. Agora você falou de a questão da psicóloga e você falou de um tratamento. Às vezes a gente vê as pessoas assim tendo um certo talvez preconceito, não sei como me expressar, em termos de psicólogo e psiquiatra. Qual é a diferença desses dois? Porque muitas vezes a gente vê uma reação. Você está achando que eu estou maluca? Você quer que eu vá para o psicólogo? E não quer dizer que seja uma questão de a pessoa estar maluca, né? Eu gosto de brincar, Tati. Os fortes e os sãos que vão para o psicólogo, né? Porque o psiquiatra e o psicólogo aqui nos Estados Unidos, existe uma distinta diferença entre os dois. No Brasil, infelizmente, eles se misturam muito, ok? Aqui nos Estados Unidos, e eu posso falar por aqui, como eu me formei aqui, eu não conheço muito essa parte acadêmica do Brasil, mas eu sei que existe muita diferença através de profissionais que eu conheço. No Brasil, às vezes, o psiquiatra, ele vê o paciente, ele consulta o paciente, né? Às vezes ele conversa com o paciente. Aqui nos Estados Unidos é muito raro isso acontecer. O psiquiatra, aqui nos Estados Unidos, ele é o profissional que vai entender exatamente de medicamentos com aquele cérebro. Então, às vezes, a sua consulta com ele é 10, 15 minutos. Ele vai saber o que vai acontecer no seu cérebro através de hormônios, que são os remédios, através de substâncias que ele vai colocar no cérebro para ver. Então, ele sabe aonde colocar o hormônio para isso, o que está faltando isso, através da doença que você está falando para ele. O psicólogo, ele vai fazer o tratamento de comportamento, né? Então, eu tenho que entender que todas, principalmente as doenças psicológicas, ela vem do cérebro. Primeiro eu vou pensar, depois eu vou sentir, depois eu vou agir. E muitas das doenças psicológicas, elas desenvolvem porque o meu jeito de pensar foi através de algum trauma, alguma coisa que eu fui exposta, foi colocada de uma maneira errada dentro de mim. Né? Então, se eu pensar naquilo, automaticamente eu vou sentir, automaticamente eu vou agir. Então, eu gostei da sua pergunta, porque é muito importante a gente entender isso. Não existe tratamento psicológico só com remédio. Nenhum remédio vai curar uma depressão.
Nenhum remédio vai curar uma ansiedade. Não existe, ok? O que o remédio vai fazer é repor aquele hormônio que está faltando. Porém, se eu não tenho um tratamento psicológico para entender da onde que vem minha ansiedade, por que que eu sou ansioso, o que eu faço para melhorar isso, como que eu saio dos meus gatilhos, eu sempre vou ter ansiedade. Ela vai diminuir, porque eu vou tacar hormônio como psiquiatra, né? E aí, de um tempo, o meu cérebro vai acostumar com aquilo e eu vou ter de novo. Então, qual que é o melhor tratamento? É os dois profissionais juntos. O psicólogo é que vai estar em contato com o psiquiatra e que vai ajudar aquele paciente a entender quando que pode ser colocado o remédio, quando que deve tirar. Os remédios psiquiátricos, eles foram feitos para estar junto do cérebro por um tempo só. Okay? São pouquíssimas doenças que a gente tem na área psicológica que a gente tem que tomar remédio o resto da vida. Então, a gente tem que lembrar isso. Uma depressão, uma ansiedade é um remédio de tempo curto se o psicólogo não consegue mudar aquilo. Depois de algum tempo. Rafaela, quanto tempo? No mínimo 6 meses. Porque eu tenho que lembrar que eu estou colocando hormônio cerebral artificial dentro de mim. Então, se eu fico colocando dopamina, serotonina, meu cérebro vai parar de fazer isso. E aí eu vou depender daquilo o resto da vida. Meio que se acomoda, né? Sim. Perfeito. Rafaela, hoje nós temos um problema. A depressão é um problema muito grave na vida do jovem, do adolescente? A depressão, infelizmente, é um problema muito grave mundial, né? A Associação Mundial de Saúde já declarou a depressão como a quarta maior doença do mundo. Ela ela vai mais que o câncer, mais que a diabetes. Ela perde para doenças de coração, né, que são as lideranças do mundo, mas ela é a quarta maior doença do mundo. Então, 1 entre 4 pessoas vai ter episódios de depressão. Mas por que isso? Né? Nós, como psicólogos, a gente sempre pergunta isso. Porque o ser humano está perdendo a sua capacidade de ser resiliente. Infelizmente, através de várias coisas que está acontecendo no mundo, que está desenvolvendo. Por exemplo, as redes sociais. Por exemplo, a falta de frustração que eu tenho. O ser humano, a gente vê as gerações pequenas, né, que estão começando, tem um baixo índice de frustração, que é coisas todas imediatas, através da internet. Infelizmente, a gente veio disso, né? Tudo é muito imediato. Então, isso vai afetando o desenvolvimento humano. E através disso, se eu não consigo lidar com isso, eu vou desenvolver doenças através do cérebro, né? Porque o cérebro que não sabe se frustrar, ele vai ficar triste. É isso que eu ia até perguntar, né? O comportamento do cérebro no caso da depressão, né? Como ele se comporta, né? Como ele, né? Porque você estava até falando do estímulo, né? Dos medicamentos, né? Que o próprio cérebro já produz, né? Porque eu não sei se eu tiver errado, você me corrige. O cérebro, né, tem a formação até os 26, mas ele é como se fosse um plástico. Ele está sempre ali em movimento, sempre se ajeitando e com muita informação que está chegando, como você citou da questão das redes sociais, né? Então, se você manda muita notícia negativa, eu acho que ele tende a ficar mais, né, mais para baixo. Isso mesmo. Então, para explicar de forma mais fácil, né, que nosso cérebro é muito complexo, né, através do problema da depressão, o cérebro tem 2 hormônios, através de milhares de outros dele, que é a serotonina e a dopamina, que são o nosso hormônio do prazer, nosso hormônio da alegria, né, e qualquer tipo de prazer e alegria, tá, gente? Então, tipo assim, até você conversar com seus amigos e rir, você ver bebê e rir, né, a gente já fala que a natureza humana é perfeita porque todo filhote é lindo, né, de qualquer tipo, tanto humano quanto animal. Por quê? Porque ele precisa de cuidado. Então, o ser humano tem que estar atraído àquilo, né, para se cuidar. Então, quando isso acontece e eu não consigo, né, sentir esse prazer nas minhas atividades diárias, aí que eu coloco as redes sociais, por exemplo, você veja as redes sociais, a gente vê muito isso. Fulano no Instagram, tá lá não sei aonde, ciclano, e eu falo, a minha vida não tá indo bem. Né? Por que É que o eu não fake, tenho né? isso?
Por que que eu não estou no iate? Aí eu vou colocando isso para dentro. Uhum. E a cada vez que eu vou colocando isso para dentro, é um pouco mais de frustração, é um pouco mais de negação a mim e um pouco mais de sentimentos diferentes que tem que estar ali, Uhum. né? Então, através disso, de muita repetição dali, de muitas coisas e milhares de outras coisas, eu gostaria de simplificar, mas não pode ser simplificado, porque não é só isso. Isso vai através de relações familiares, relações de amigos, do meu dia a dia, eu como pessoa. Aquilo vai me deixando triste. Se eu tô triste, o cérebro diminui serotonina, Uhum. né? E se eu começo a desenvolver esses pensamentos, aquilo vai diminuindo, e eu vou entrando, né, o que a gente fala de tipo um buraco mesmo, aonde eu não consigo sair. Depressão é coisa muito séria, tem que ser Uhum. tratada, tem que olhar rapidamente, né? Eu tenho que reconhecer sintomas, porque é preciso de tratamento, porque às vezes são poucas consultas que acontecem que eu consigo entender, né? Que, por exemplo, um jovem, você acha mesmo que fulano está ali? E as montagens sociais? E as Uhum. coisas que estão por trás da mídia social? Uai, é mesmo? Eu não pensei nisso. Então, a vida não está tão ruim assim, não. Né? Então, coisas assim que vai acontecendo, vai mudando. Então, por Uhum. isso que é muito importante a gente vai ter que mudar, né? As redes sociais estão aqui para ficar, a gente já sabe disso. Então, nós, como seres humanos, temos que adaptar, de nos cuidar para que essas coisas não aconteçam. O que eu acho que vem acontecendo é que a gente vai lidando muito com o dia a dia, a gente está esquecendo de cuidar da gente, principalmente emocionalmente, né? Todos nós. E isso a gente está vendo as consequências disso, infelizmente, dos nossos jovens, né? Uhum. E se a gente não cuidar, isso vai vir em geração, infelizmente. O pastor Marcelo sempre orienta a gente com essas fake news, né? Porque você olha, a pessoa está lá sorrindo, e aquela foto linda, e é só momentâneo, porque daqui a pouco a realidade de muitas daquelas pessoas não é aquela. E a gente se apega àquela informação, achando que a pessoa é a mais feliz, que vive do melhor, enquanto não é, e a gente acaba se frustrando, né? Porque ela Sim. é assim e eu não, né? Porque o outro pode e eu não, né? E Sim, aí, sim. como a minha psicóloga fala, lógico que a grama do vizinho é mais verde, ela é de plástico, Peraí, né? psicóloga tem psicóloga? É, lógico que sim. Olha Eu não só que fico sem a informação, né? psicóloga. Muitos Olha, anos, sim, todos nós. O psicólogo também é humano, também fica triste, também fica alegre, também ó, tem que estresse. bacana. Então a gente também se trata, com certeza. Um bom psicólogo sempre vai ter um psicólogo. Dicas. Então, um psicólogo. Quando você fala depressão, você falou de entender a situação, mas eu, assim, ouvindo alguns, até alguns pastores que são formados também são psicólogos, eles falam que muitas vezes a pessoa entra no gabinete dele, fala, 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 ele não fala nada e no final ela fala assim: muito obrigado, você me ajudou muito. Aí ele olha e fala: eu fiz o quê? Eu nem abri a boca. Você acha que as pessoas estão tendo necessidade de falar, de se abrir? Nossa, eu acho que mais do que nunca, né? Eu acho que às vezes a gente até conversa um com o outro, Tati, sabe? Mas a gente não ouve um ao outro. E aí eu quero dar esse recado para as famílias. Às vezes eu até converso com meu filho, mas eu não consigo ouvir o que ele tem a me dizer, né? O número um reclamação que a gente tem de adolescentes é isso: é conflitos familiares. Meus pais não me entendem. Eu não consigo conversar dentro da minha casa, né? Então, realmente, isso acontece sim. Muitas pessoas precisam falar. E quando eles entendem que o outro quer ouvir, é só isso necessário para que aquilo saia de dentro da gente, né? E parte disso tudo na terapia é isso, é poder se expor ali em um lugar que você sabe que é seguro, onde que não há julgamento, e aonde que a outra pessoa vai estar pronta para ouvir você e te ajudar a resolver aquilo ali. Porque às vezes, se eu estou dentro de um furacão, eu não consigo ver a saída, mas o outro que está de fora sabe que é só você dar um passo para a direita que você saiu do meio do furacão, Sim, sim. né? Então, esse processo é muito importante e, às vezes, é impossível de colocar ali na família sem ter uma intervenção,
né? Então, você está totalmente correta. O ser humano sempre precisou de ser ouvido. Mas hoje, mais do que nunca, esse tempo está sendo bem curto dentro das casas. Yeah. Bom, estamos conversando, né, com a psicóloga Rafaela Almeida, né, assistente social clínica, formada em psicologia, com pós-graduação em justiça criminal. A gente vai estar colocando todas as informações para quem estiver acompanhando a gente no Facebook, no YouTube, na nossa descrição do vídeo. Né, se a gente puder colocar algum telefone de contato, de repente alguém precisar fazer o contato, a gente vai estar colocando também, disponibilizando, né, para você fazer, né, aquele contato. Muito obrigado a você que acompanha a gente aqui, né? E curta, compartilhe e divulgue aí para o máximo de pessoas, né? Sendo possível. Minha pergunta é: estou nos Estados Unidos, trabalho pra caramba, né? 15 horas por dia, né? A mãe sai, o pai sai, o filho vai para a escola. O filho praticamente já toma conta da casa, né? E aí, como conciliar toda essa pressão, sabendo de todas as informações que a gente já passou lá atrás, né? De complicações, né? E aí, qual a orientação para o pai, né, que está na América? A vida aqui é corrida, não para. Eu tenho certeza que muitos casos do tipo você recebe aí, né, Rafael? Com certeza, né? A América é a lei do trabalho, né? Trabalha por hora, então sempre tem que trabalhar. Porém, é importante a gente exaltar aqui que não é a quantidade, é a qualidade, né? Então, tudo que eu quero na minha vida, eu tenho que colocar um tipo de foco naquilo, né? Se eu quero os meus filhos saudáveis, se eu quero os meus filhos bem, eu tenho que colocar um foco ali. Para isso requer tempo. Se eu quero ser uma boa profissional, se eu quero trabalhar bem, eu tenho que colocar um foco ali. Então, às vezes, nós temos, principalmente quando a gente diz sim, né, à vida e temos família, nós temos que entender as nossas responsabilidades. Eu entendo que existe trabalho, não é aqui o meu ponto de colocar que as pessoas têm que trabalhar menos ou mais, mas é muito importante entender que os meus filhos, as pessoas que eu disse sim à vida para eles, precisam de mim, né? É muito mais do que eu quero que o meu pai esteja ali, eu preciso dessa orientação para aquele ser humano desenvolver de uma forma concreta e com saúde em todos os sentidos, espiritual, física e emocional. Então, para isso requer tempo. Então, às vezes, não, eu não tenho que ficar, porque também não adianta muito, sabe? Eu ficar o dia inteiro com meu filho, se eu estou no meu celular, não estou interagindo com ele, estou no telefone, estou fazendo as coisas dentro de casa e ele está ali como se fosse na frente da televisão. Não é esse o propósito. É você tomar um tempo, então, que você tem que trabalhar muito, que você tira meia hora por dia, 20 minutos que seja, às vezes não dá num dia, então você tira um dia, 2, 3 horas, para que você tenha esse contato com o seu filho, com a sua família, mas um contato real, onde que o outro pode escutar um ao outro, né? Ou é na mesa de jantar, ou é no café da manhã, se é necessário, mas que esse contato seja genuíno ali, para que possa conversar, porque possa orientar, para que eu possa supervisionar. Mas eu não posso deixar de falar que todas as coisas que eu quero, eu tenho prioridade, eu tenho que colocar um foco. Então, eu tenho que tomar escolhas ali. E essas escolhas, às vezes, requerem sacrifícios. Né? Não tem como, já diz, né, a palavra de Deus, não tem como servir 2 senhores. E não tem como eu servir todas as coisas ali ao mesmo tempo. Né? Mas se eu consigo me focar a ter um pouco dessa interação que seja real ali, todos os dias, eu vou estar bem entendendo, né? Porque acho que mais colocou, voltando ao que você falou ali, Tati, da pandemia, é que as pessoas dentro da família não se conheciam. Yeah. O pai não sabia quem era o filho não sabia quem era o pai. E eu só conheço alguém que eu convivo. E deu choque. E foi muito triste algumas coisas. Então, que a gente possa aprender com isso. Veio para nos ensinar muitas coisas. Mas que eu possa ter esse momento. Se eu tenho meia hora com meu filho, que seja meia hora para conhecê-lo, saber da vida dele, dela, o que está acontecendo, dar conselhos, sem estar ali todo julgando, só cobrando. Né? Às vezes eu tenho meia hora com meu filho e eu só vou cobrar.
né? Então, para ter essa conversa de verdade, eu acho que isso é muito importante, é essencial para o desenvolvimento da família e o desenvolvimento daquele ser humano. Rafaela, a gente teve uma entrevista com a doutora Sabrina Ribeiro e ela trouxe uma informação que me chocou, que foi o índice de suicídio na infância e adolescência. Crianças, a média que ela deu foi entre 10 e 18 anos, era um recorde, né? E isso me chocou, porque uma criança de 10 anos, embora hoje com toda a tecnologia, a gente pensa que ainda está naquele tempo de boneca, né? Está sendo criança. 18 anos você já está pensando em namorar, em outras situações, né? Mas não passava na minha cabeça que seria um dos escapes o suicídio. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para o pai, como ele percebe que a criança está tendo algum conflito dentro dela mesmo, que chega ao ponto de pensar em um suicídio. Porque, às vezes, assim, quando a gente era adolescente, terminava com o namorado, saía com os amigos e esquecia. Hoje você vê que o adolescente, ele se corta, ele faz um tanto de coisas, entendeu? E uma das outras coisas é a aceitação entre outros adolescentes. Então, eu queria que você falasse um pouco, o que está levando essa garotada, num tempo de tanta informação, tentar contra a própria vida? Olha, infelizmente esse índice é altíssimo, esse ano foi assim, fora do comum mesmo, né? Hoje, infelizmente, para tratamentos psicológicos aqui no Cape Cod, nossa lista de espera está mais de 6 meses. Nossa. Né? E nunca se teve tanta crianças e adolescentes nesses últimos 2, 3 anos, assim, com riscos suicidas. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de menos de 26 anos de idade. A primeira é acidente de carro com uso de álcool e drogas. Uau. Né? Então, é algo muito sério. Eu acho que o que está acontecendo muito é tudo isso que a gente está falando, é essa falta de contato humano. Lembra que a gente falou um pouco dessa frustração? Quando eu não consigo conter a minha frustração, a minha emoção, eu vou me cortar, porque aquilo me alivia. Né? Quando eu não consigo ter palavras para desenvolver essa emoção, eu vou cortar. Por que antigamente a gente saía com amigos, ou a gente conseguia recuperar mais rápido? Porque a gente tinha muito mais contato humano, a gente brincava na rua. A gente resolvia os nossos problemas na rua desde criança. Se eu pego um adolescente dentro de casa, que fica só na rede social, que nunca teve frustração, que não tem frustração com os pais, porque os pais não dão limites em algumas coisas, não existe consequências, não existe conversa. Então, ali, a primeira frustração que eu tenho vontade de morrer, eu não sei o que fazer. O cérebro não sabe o que fazer, o cérebro não tem estratégia para lidar. Né? Então, como que a gente pode lidar com isso? Primeiramente, a gente tem que prevenir isso através desse contato humano. Né? Se eu sou um pai que eu tenho que trabalhar muito, que eu tenho que colocar, eu tenho que entender que meu filho também tem que ter, então, muitas atividades para que ele esteja ali socialmente engajado. Né? E não o dia inteiro na rede social sem poder sentir nada, igual um robozinho que a gente fala emocional. Né? Porque ele tem que estar nesse convívio humano, é onde as coisas vão acontecer. É onde que um amigo não vai concordar do que eu falo, é onde que eu vou ter que dar a minha opinião, é onde que alguma coisa vai acontecer, é onde que eu vou ter o conflito. Lembra que o cérebro está desenvolvendo isso, então isso vai acontecer, ok? Porém, quando eu vejo esses primeiros sinais, eu tenho que agir. Às vezes eu vejo os pais, né, de uma forma muito errada, achar ele está chamando sua atenção. Faz isso para chamar atenção. Não tem como a gente saber o que é chamar atenção ou não. Porém, eu te falo como psicóloga, se o meu filho precisa ir contra a própria vida para chamar minha atenção, já tem algo errado aí. Ele devia só falar, mãe, eu quero falar com você. E já deve ter minha atenção. Então, se ele chega a este ponto, já tem algo errado aí. Então, é muito importante os pais entenderem que é uma realidade, sim, e ela pode ser prevenida através dessa exposição às emoções. Seus filhos têm que entender o que é emoção, como que eu falo quando eu estou frustrado, como que eu
lido com emoções que estão dentro de mim, né? E eu, como pai, eu tenho que entender que aquele adolescente está tendo as primeiras experiências. Então, tudo é muito intenso. Então, quando eu termino com meu namorado, é intenso. Quando eu não tenho roupa para ir para a escola, é intenso. Então, tudo bem que o guarda-roupa está cheio de roupa, né? Mas é intenso, é importante para aquele adolescente. Então, quando ela vê que o pai e a mãe entendem aquilo, ela começa a se abrir. Quando eu começo a me abrir, falar, por isso que a terapia muda vidas, né? Tem uma foto que um dos meus professores de doutorado falava, na minha residência, que era muito interessante, que era o consultório, o paciente, né, vinha grandão assim, e ele falava, ele ia se esvaziando, né, através da fala. Porque quando eu falo, eu tiro aquilo dentro de mim. E o sentimento que fica dentro de mim, eu não consigo entender, ele vai apodrecendo e vai me adoecendo. Então, é muito importante essa ligação. E os pais, nós somos os primeiros contatos sociais dos nossos filhos, né? Então, é importante envolver em atividades. Quanto mais pessoas você pode colocar na vida dos seus filhos saudáveis, melhor. Igreja, esportes, atividades, amigos saudáveis, né? Para que aquela criança pode ter vários ambientes onde ela tem que lidar com várias pessoas, entender vários tipos de pequenas frustrações, né? Aonde que ele vai entender que não é intenso, mas que não é o fim, é um aprendizado ali. Né? Então, isso é muito importante. Perfeito. Bom, estamos chegando no finalzinho já do nosso Palavra de Vida, faltando 10 minutinhos, mas eu quero entrar até em um outro assunto aqui, porque foi muito destaque essa questão nos Estados Unidos, num todo, né? Foram os casos de tiros em escolas, né, americanas, né? As crianças, né, ficaram num momento, né, muito temerosas diante, né, de tudo que elas estavam assistindo, né? Qual a orientação, né, principalmente do psicólogo para uma criança ou adolescente nessa fase, vendo tudo isso, porque dá o medo de ir, né, para a escola, e como o pai também deve se comportar com essas informações, como a gente já falou, né, que chegam muito rápidas, né, no telefone celular por causa das redes sociais, mas como o pai deve orientar e até mesmo acalmar, né, uma criança ou adolescente diante desses casos que ocorreram, né, nesse ano de 2022 nas escolas americanas, em algumas escolas. Sim, isso aí é um ato, assim, fora de cogitação da gente falar, não é justificável, né? É um ato horroroso, mas que a gente sabe que as pessoas não estão mentalmente equilibradas, isso aí a gente sabe, né? Mas o que eu posso colocar para alunos e pais é que, primeiramente, entender que nós, como escola, né, todas as escolas americanas principalmente, a gente faz o que a gente pode para treinar. Porém, a gente trabalha em equipe. Aqui nos Estados Unidos tem um ditado que diz que para criar um filho, a gente não pode criar junto. Requer uma vila inteira. Né? Para que uma criança seja bem criada, requer toda uma vila, toda uma comunidade. E o que eu vejo, às vezes, que é importante a gente entender é que todos nós temos que colocar a nossa prioridade em segurança na escola. Porque, não sei se vocês sabem, qual tanto que vocês viram, essa pessoa que entrou nesse último tiroteio não foi pela porta da frente. Ela entrou por uma porta que estava aberta, que devia estar fechada. Né? Então, se todos nós trabalharmos dentro da nossa escola para não abrir as portas, que todas as portas hoje são fechadas, né? Mas as portas dos lados da escola, às vezes as pessoas usam, os alunos usam e são proibidos a usar. Né? Se a gente fazer as coisas corretas e seguir as instruções de segurança dentro da nossa escola, que são muito bem feitas, muito bem treinados, nós temos muita chance de ter, né, segurança dentro da escola. A gente já tem policiais ali dentro, a gente já tem várias outras coisas, e cada estado, infelizmente, é diferente, tem a sua própria lei, mas isso é muito treinado, tanto com os alunos quanto professores, eles também são treinados. Infelizmente, às vezes, a gente não pensa ali na escola e a família também como uma comunidade. Então, por exemplo, como que os pais podem se ajudar? Sempre estando junto das orientações. Por exemplo,
Não deixar o seu filho sair da escola sem ser pela porta correta, não entrar pela escola sendo na porta correta, né? Não, e a gente às vezes na escola temos isso, os pais entram, eles não param na secretaria, sabendo que tem que parar. Então, se todos nós, como comunidade, fazer as coisas corretas, qualquer coisa que for feito que não estar ali, a gente vai perceber muito mais rápido. Vai chamar atenção, né? Vai chamar muito mais atenção de todas as pessoas ali, né? Isso foi até falado em uma palestra na nossa escola depois disso, porque isso é muito sério, né? Infelizmente é algo que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Acredite, não só os alunos, mas nós como profissionais também pensamos nisso 24 horas, mas requer toda uma comunidade, requer todo mundo estar presente ali e fazer o que é correto para que todos nós possamos estar em segurança, afinal todos nós estamos ali juntos. Né? Então, todo mundo, toda a comunidade fazer o que é correto, a gente vai ter muito mais chance de pegar o que não está sendo feito correto. Perfeito. A psicologia tem alguma explicação para um menino de 18 anos chegar atirando assim? A gente fica tão assustado, né? Sim, sim. Distúrbios mentais. Né? Quando a minha mente não está sã, meu corpo não está sã. E aí eu tenho esses surtos psicóticos, né? Onde que a gente vai fazer coisas que jamais faríamos, né? E é tão interessante, igual você coloca isso, a psicologia sempre estuda isso, porque geralmente são pessoas que nunca teve nenhum problema antes. E a gente tem que ter muito cuidado com o nosso desenvolvimento mental. Então, não era uma pessoa que já tinha várias passagens pela polícia, que estava sendo procurado. Não. Sem histórico nenhum. Sem histórico. Então, quando eu vejo hoje que a nossa lista de espera para um tratamento psicológico são mais 6 meses, me traz uma grande aflição como profissional. Porque, novamente, o que está acontecendo com a gente em desenvolvimento humano, né? Aonde que nós estamos falhando em ajudar esses seres humanos que estão nascendo, porque estamos falhando de alguma forma para a gente ver esses números absurdos. O que está acontecendo com as nossas famílias, nossos adolescentes, aonde que a segunda maior causa de morte é um próprio adolescente tirar sua vida. Nossa. Né? Então, nós temos que olhar para dentro como comunidade mesmo, como nação em si. Porque são reflexos de algo que está acontecendo ao nosso redor. E acaba sendo 2 preocupações, né? Essa questão da formação do caráter, né? Das pessoas, o emocional da pessoa, e ao mesmo tempo vem outra preocupação que é 6 meses de espera. Quanta coisa acontece na vida de uma pessoa em 6 meses, né? Sim. Porque a pessoa, se ela está precisando de ajuda, ela já está no limite dela, né? Ela reconhecer que precisa dessa ajuda, né? E aí é que é o grande problema, né? A gente tem que usar tanto a psicologia como a psiquiatria como algo de prevenção. Eu não posso ir no médico só quando o meu coração falha. Eu tenho que ir no médico sempre. A gente tem que pensar na nossa vida emocional, e aí eu coloco também a nossa vida espiritual, nossa vida física, é algo constante na nossa vida. Né? Eu não posso ir só quando o meu coração falha. Eu tenho que ir ao médico desde quando eu nasci, não é assim que a gente faz com os bebês, para saber se eu estou prevenindo aquilo. E a gente esquece de fazer isso com a mente. Né? E muitos de nós esquecemos de fazer isso espiritualmente. Só vai na hora que precisa. Depois parou, volta. Então a gente fica doente em todas essas 3 áreas. E muitas vezes não dá tempo nem de voltar, né? Verdade. Bom, finalzinho do nosso programa, eu quero agradecer a você, Rafaela, né, por ter cedido seu precioso tempo para estar com a gente nessa 1 hora, trazendo orientação, trazendo com certeza uma palavra de vida, de orientação a muitos pais, né, que com certeza estão nos acompanhando. E eu quero pegar só uma palavra que você falou logo no início da sua fala sobre resiliência, e gostaria que você falasse sobre isso, a importância da resiliência em 1 minuto para a gente, Rafael. Primeiro, eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui, espero que possamos ver mais vezes. E a resiliência é algo lindo no ser humano, né? Acredite ou não, a psicologia não sabe explicar uma resiliência. A gente não sabe explicar porque a mesma família, mesmas pessoas de uma família estão
tantas dificuldades, um é médico e o outro foi para a vida do crime. O que a gente sabe é que dentro do nosso cérebro, como ser humano, nós temos a capacidade de nos refazer, reinventar, de nos adaptar. E isso é maravilhoso. E também sabemos que podemos ativar essa resiliência quando eu estou em processo, em movimentos, em ambientes sociais que eu estou apto a ter essa ajuda de enfrentar conflitos, de resolver problemas, né? De estar à frente ali, tanto socialmente ou emocionalmente. Então, resiliência humana é algo lindo que pode ser motivado, que pode ser colocado na vida de cada um, se, novamente, essa parte emocional está ali presente. Então, em vez de falar com o seu filho, por exemplo, você não consegue fazer, não, vamos aqui, como que podemos resolver isso juntos? Tenta desse jeito, tenta daquele jeito, não desiste não, a gente vai conseguir, tenta de novo. Essa é a parte da resiliência mais legal. E isso é desenvolvido através da vida. Por isso que algumas pessoas têm isso muito mais e outras não conseguem ter. Exatamente aonde que no cérebro se desenvolve, a gente ainda não sabe, é um mistério. Mas a gente sabe que aquelas pessoas que têm essa constância em resolver problemas têm mais capacidade de ser resiliente. E é por isso que elas vão até o fim e vão através dos seus objetivos e conseguem. Né? Então, é algo muito legal e que pode ser desenvolvido, e a cada dia mais vai vir muito mais informações sobre isso, porque é uma área da psicologia que está se alastrando bastante, porque é algo que a gente pode motivar isso no ser humano e deve ser motivado sempre. Nossa, muito Legal, bacana, legal. né? Então, papai e mamãe, tá difícil aí, mas fica firme, resiliência, não é isso, Rafaela? Né? Vai ter jeito. Não desista do filho que está com problema, né? Da filha que está com problema. Resiliência, força, caminha com ele, né? Como você falou, né? Não fica só julgando, vamos caminhar, vamos tentar consertar, vamos conversar, traz para perto, né? Tem uma canção, Rafaela, que muito me marcou na minha juventude, né? Você já abraçou seu filho hoje. Resume todo esse nosso programa, né? Muitas vezes a gente nem tem tempo para isso. Isso mesmo, um abraço verdadeiro, dizer como ele é importante para você, né? Como você é importante para a vida dele. Dizem que abraços curam doenças, né? Sim. Então, esse contato é maravilhoso, que realmente não desistem. Tudo tem uma solução. Procurar ajuda, não desistem. E nós também aqui, profissionais dessa área, estamos aqui para ajudar. E tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Porque a gente sabe que realmente requer uma comunidade inteira, né? E se a gente trabalhar junto, a gente sempre vai ser vencedor. Então, antes de você se despedir, quero falar com a Rafaela, preciso de ajuda. Como é que eu faço? Bom, eu coloquei também meu telefone de contato, é 508-280-0664. O que eu puder ajudar, estarei ajudando. Fiquem também, vai nas minhas redes sociais, Rafaela Almeida, Rafaela com 2 Fs e 2 Ls. Ali sempre eu vou postar os nossos cursos, lembrando que todos os cursos que eu dou para a comunidade, ele é gratuito, não tem nenhum custo. Né? Agora também a gente está no sistema de Zoom, então tem pessoas até do Brasil que estão fazendo, eu fico muito feliz disso. Então, fiquem de olho nisso, que eu sempre coloco nas redes sociais. E se eu puder também ajudar em qualquer outra informação, estou à disposição. Pode entrar em contato através do telefone. Okay. Muito obrigada pela sua participação. O assunto é muito mais do que foi falado, mas o nosso tempo, né, é curto, mas eu já quero deixar aqui um convite para o próximo programa, porque maio foi um mês de destaque em questão da violência à criança, e é um assunto que bate a porta todo o tempo, porque a gente tem visto em todo lugar matérias falando sobre isso, e eu acho que é um assunto que a gente tem que debater bastante, né? Com certeza. Porque é difícil, muitas vezes, acreditar que acontece dentro de casa muitas dessas agressões. Então, é um assunto que eu acho que é muito interessante a gente tocar no próximo programa. Falar a questão das drogas e do álcool, né? Como você falou, os acidentes envolvendo droga e álcool é em primeiro lugar, a questão de morte. Então, é muito assunto. Então, eu já quero deixar aqui um convite para uma próxima oportunidade, a gente está batendo um papo. E agradecer a sua disponibilidade, porque eu sei que sua vida é muito corrida, né? Mas você pôde dar um pouquinho do seu conhecimento aqui para a gente nesse programa. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que você possa continuar sendo uma luz na vida de tantas famílias, tá bom?
Muito obrigada, Tati. Muito obrigada pelo convite. É só chamar, eu estarei aqui. Que Deus abençoe todos que estão vindo e vocês também, viu? E Obrigado. só Muito chamar, obrigada. estarei aqui. Um prazer enorme. Obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Com Deus, muito obrigada. Aí, então, né, conversamos com a Rafaela Almeida, né, psicóloga, tem toda, né, a ficha dela na descrição do nosso vídeo, no YouTube, no Facebook, a gente vai estar também colocando nossos cortes no nosso Instagram, né, no New Life Web, e se você está passando por alguma situação, algum problema, né, procure ajuda. Depende se você está no Brasil assistindo a gente, procure ajuda sim, né, com certeza você vai estar recebendo, né, orientação, ajuda, encorajamento para poder, né, vencer essa barreira, resiliência, força e coragem. Tati? Mas vou deixar uma dica: procure a pessoa certa. Isso. Porque quando a Rafaela se apresentou, você viu que ela se capacitou para levar essa ajuda. Ela não simplesmente falou, eu sou psicóloga. Então, cuidado com quem você vai pedir ajuda. Isso é fundamental para que o seu tratamento seja um tratamento de sucesso. Um ótimo programa, né, Cláudio? Tenho Benção certeza pura. que vai ajudar muitas famílias. Isso aí, com certeza. E se inscreva no canal, curta, compartilhe, ajude a gente O a divulgar joinha, né? aqui, né, mais dessa palavra de vida, de orientação. Esse é o nosso objetivo, trazer orientação, né, sempre para você aqui. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, e lembrem-se sempre, A família é tudo. Bye!